Boa tarde, gente. Hoje nós vamos começar o estudo da questão da extinção dos contratos. Na verdade, hoje eu vou fazer uma introdução, né, falar de todas as formas de extinção do contrato. Depois, algumas delas a gente vai descrever com um certo cuidado maior, tá? Com uma certa dedicação maior, porque são as formas mais usuais, etc. Algumas a gente já até estudou no decorrer da matéria, mas a gente vai falar delas com um pouquinho mais de atenção, tá bom? Então, vamos começar hoje a falar da extinção dos contratos. Olha só, existem várias formas de extinção de contratos, tá certo? A mais comum é que o contrato seja extinto porque ele satisfez a função dele. É o que nós vamos chamar de extinção pela forma normal. Então, o que é a forma normal? Você faz o contrato, ele satisfez as funções dele, transferiu as obrigações, transferiu direitos, houve a reciprocidade, todas as obrigações estão satisfeitas e aí nós temos a extinção desse contrato, né? Ele não vai vigorar mais. Na aula passada a gente até falou sobre a responsabilidade pós-contratual, ou seja, o contrato já foi extinto porque todas as obrigações que eram constantes desse contrato foram satisfeitas, mas ainda resta responsabilidade aos participantes do contrato em relação à responsabilidade pós-contratual. Então, vamos ver aí a primeira forma, então, é a extinção normal. Depois eu coloquei aí o distrato. Alguns autores colocam o distrato como uma forma de resilição. Eu prefiro dizer que não. Por quê? Porque eu trato o distrato como um novo contrato em que as pessoas resolveram desfazer o que antes fizeram. Então, se no contrato a gente tem uma comunhão de ideias, de pensamentos e de vontades, no distrato a gente tem essa mesma comunhão de vontades no sentido de desnegociar, né? Desfazer o que foi feito. Então seria um distrato, uma das formas de extinção do contrato. Óbvio que quando a gente fala de distrato, a gente tem que ter em mente que todas as partes envolvidas no contrato desejam desfazer o contrato. Se uma delas não é obrigada a isso por determinação judicial ou por fato alheio à sua vontade, legal, lógico, legal, não estou falando de vício da vontade, aí a gente não tem o distrato. Então, o distrato é o desfazimento consensual do contrato, tá certo? Depois a gente tem defeitos na formação do contrato, que são os vícios do contrato, né? Que pode ser vício legal ou o vício da vontade, né? Então, se o contrato é nulo, se o contrato é anulável, nós já estudamos essas questões quando estudamos os negócios jurídicos. Então, por defeitos na formação do contrato, ou se o contrato descumpre o que está descrito lá no artigo 104 do Código Civil, né, objeto ilícito, etc., então nós temos a extinção do contrato por defeitos na própria formação do contrato. Isso quer dizer que o contrato não tem validade. Se ele não tem validade, ele não pode ser exigido. Então, ele também tem que ser decretada a extinção desse contrato. Depois nós temos a cláusula resolutiva, né? Ou seja, uma condição estabelecida no próprio contrato que, uma vez verificado, ele se resolve. Ou seja, ele perde a exigibilidade, né? Nós vamos falar sobre cláusula resolutiva com um pouquinho mais de atenção. Depois nós temos a cláusula de arrependimento. O contrato é válido, tudo certo, mas o próprio contrato, ou por força de lei,
né, existe um prazo em que uma das partes pode dizer se vai realmente realizar o contrato ou não, a cláusula de arrependimento. Muito comum a cláusula de arrependimento no contrato de compra e venda, contrato de consumo, né, o contrato consumerista, quando feito fora do estabelecimento. Pois bem, o que nós temos aqui são algumas das formas de extinção do contrato. São todas elas? Não. Nós vamos ver que ainda existem outras possibilidades de extinção do contrato. Eu queria chamar a atenção de vocês uma vez mais quanto a esses temas. Eu falei que a gente vai ver alguns deles mais detalhadamente, mas, por exemplo, né, o distrato ele tem que ser consensual, tá certo? Defeito na formação do contrato são os vícios de vontade ou os vícios legais, né, que tornam o ato nulo ou anulável. Cláusula resolutiva ela tem que estar expressa no contrato e a cláusula de arrependimento ela tem que estar expressa no contrato ou tem que ser determinada por lei. Olha só por que eu estou ressaltando isso. Porque muitas vezes a pessoa fala o seguinte: eu comprei tal assim na loja, alguma coisa assim, e eu gostaria de arrepender e a loja não deixou. Sim, se a loja é física, ela não está sujeita à cláusula de arrependimento do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então, a questão da cláusula de arrependimento do Código de Defesa do Consumidor, ela só existe para compras realizadas fora do estabelecimento. Pode ser na porta da sua casa, tá certo? Mas fora do estabelecimento. A justificativa para isso é que a lei entende que se você foi ao estabelecimento buscar uma mercadoria, você já a conhecia, você teve contato com ela, teve oportunidade de testá-la, tá certo? Quando você compra fora do estabelecimento, normalmente você não tem isso. E às vezes vai até vender na sua casa, né? Mas na sua casa é um momento do seu relaxamento, do seu descanso, em que você está envolvida com causas familiares, então muitas vezes você também não testa o produto. E aí nós temos outras formas de extinção do contrato, que é a resolução, que pode ser por inexecução, isso é importante, né? Inexecução a gente vai lembrar que é o inadimplemento, né? Então a inexecução que pode ser voluntária, né, ou culposa, ou ela pode ser a inexecução por caso fortuito ou de força maior, e tem a onerosidade excessiva, né? Vamos lembrar aí da cláusula rebus sic stantibus, né? E a gente tem a resilição, que pode ocorrer por denúncia unilateral. Olha só, a resilição por denúncia unilateral, ela não equivale de forma alguma à inexecução do contrato. Ela ocorre em contratos em que é possível essa denúncia unilateral por extinção do contrato. Quais são eles? Normalmente são os contratos benéficos. A gente tem aí o comodato, tá certo? Em alguns casos, a própria locação por tempo indeterminado, ela pode sofrer uma denúncia unilateral, tá certo? Então não confundam denúncia unilateral com inexecução do contrato. A inexecução não tem nada a ver com a denúncia unilateral. A denúncia unilateral, ela depende, ela é especificada pela norma, tá certo? Então, assim, a lei especifica quais são os casos de denúncia unilateral, né? Só para vocês terem uma ideia de onde vocês podem encontrar isso, né? Nós temos aí o Código Civil no artigo 473, né, que fala que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Então, nós estamos falando aí da possibilidade de extinção do contrato por denúncia unilateral. Como eu disse, eu vou passar pelo menos mais 2 aulas falando sobre extinção do contrato,
porque algumas das formas de extinção a gente vai ver com um pouco mais de calma, tá certo? Justamente para a gente poder fixar essa matéria, que é uma matéria muito, muito, muito importante no nosso dia a dia, tá certo? Boa tarde para vocês e fiquem com Deus.